Boa tarde para todos, tudo bem? Boas-vindas à nossa primeira congregação presencial depois de exatos 2 anos, exatos 48 meses sem congregação presencial, com direito a cafezinho, a espalhamento e, bom, e contato, olhar nos olhos das pessoas e um certo alívio de ver as pessoas, amigos bem, etc. Então, bem-vindos a essa nova fase pós-pandemia. Quem diria, né? Muito bem, pessoal, vamos pro expediente. Justificar a ausência. Marcos Jardim e Sandra. O Marcos está sendo substituído pela Sueli Costa. Ambos estão em licença-prêmio. E a Sandra está sendo substituída pela Larissa. A Luciana Veronese está de férias, sendo substituída pela Beatriz Nascimento. Cadê a Bia? Não chegou ainda. Ok. Pessoal, deixa eu lembrar que se a gente não está fazendo online, precisa assinar a lista de presença, por favor. Ok? Eu tenho aqui uma sequência de informes antes da gente ir para a pauta. São 4 notícias que são relativamente boas, assim. A primeira delas, eu quero dar as boas-vindas aos novos representantes de todas as categorias que tomam posse na reunião de hoje. Tá? Então, a gente está com uma formação nova, uma congregação nova. Bem-vindos todos e desejo um bom trabalho para todos nos próximos 2 anos. O segundo informe é que no Conselho Universitário da semana passada foi dado o título de professor emérito ao professor Mohamed Habib, do IB, é um professor emérito pós-mortem. Então é um orgulho para a Unicamp ter uma pessoa que tenha trabalhado como ele fez, a quantidade de pesquisa, orientandos e trabalhos de extensão que ele fez. Ele foi pró-reitor. Eu lembro dele aqui no IMEC, quando teve uma infestação de cupim aqui no IMEC. Ele veio aqui, ele era especialista nisso, especialista em entomologia, se eu não estou enganado. Então ele veio e ajudou com muita calma, com muita tranquilidade, veio numa congregação, acho que os mais antigos devem lembrar dele, o carinho com que ele tratava todo mundo, né? Então eu considero isso uma boa notícia. O terceiro informe, a gente tomou a iniciativa em relação ao estacionamento do IMEC, tem árvores ali da espécie tipuana, exatamente tipuana tipo. Tem árvores ali que tem décadas que estão raquíticas, que não dão sombra, não vão nem para frente nem para trás. A gente chamou a prefeitura e estamos vendo se a gente consegue melhorar essas sombras. Eu acho que o tempo que essas árvores tinham para dar sombra já está esgotando, então vamos ver se eles fazem alguma proposta de mudar de espécie ou adubar, fazer alguma coisa, enfim, colocar na mão de pessoas que entendem disso, né? Quarta e última informe, também notícia muito boa, é que o Conselho Universitário dessa semana, começou na semana passada e foi terminar terça-feira dessa semana, é, é, fez uma divisão de novas vagas para a universidade em vista da situação financeira muito melhor agora do que a gente estava 2, 3 anos atrás, e fez uma divisão de vagas para professores para toda a universidade, e o IMEC ficou com uma cota de 8 novas contratações. Essas 8 novas contratações foram divididas da seguinte maneira: tem 4 que estavam pendentes quer dizer, já tinham sido aprovadas em CVD e CAD, e foram interrompidas ou por contingenciamento ou por causa da Lei 173. Então, dessas 8, 4 o IMEC vai retomar, quer dizer, liberaram verba para retomar esses processos, e 4 novas vagas. Ok?
Bom, isso não é pouco em relação ao que a gente precisa, mas é muito melhor do que a situação que a gente vivia até, bom, que a gente está vivendo até hoje com poucos docentes. Raramente o IMEC ficou abaixo de 100 docentes, e a gente está abaixo de 100. A gente está com exatos 93 docentes, que vocês podem imaginar o que significa em termos de carga didática para os que estão aqui, para os 3 departamentos, né? Deixa eu só lembrar também a gente fez e está disponível na internet quando vocês entram com a senha da comunidade do IMEC que tem acesso. A gente fez uma planilha onde tem a carga didática dos departamentos. Carga didática docente por docente, departamento por departamento, carga didática média, etc. Isso pode ser, fica aqui um dos indicadores para os chefes de departamento, Laércio, Pedro, Benilton, para os chefes de departamento para usarem como um dos indicadores para as contratações. Somos todos pesquisadores aqui e todos nós sabemos o quanto a carga didática afeta ou não afeta isso. O Laércio quer fazer um comentário. Precisa usar o microfone para constar na gravação. Não, é que realmente foi feito esse estudo pela Samira, né, E pelo Mahendra, que está Mahendra. aqui, eu aproveito Agora para agradecer ele. me parece que ela foi atualizada para os dias atuais, porque isso aí é de coisa de 2 anos atrás, né? Porque muita coisa aconteceu, muita água passou debaixo da muita ponte aí, água então passou. aquilo já não é mais parâmetro, né? Exatamente, exatamente. Isso é importante que o Laércio levantou. Eu já falei com o Samuel e o Samuel ficou de verificar essa atualização. Obrigado, Ok. Laércio. Então é isso. O quarto aqui para mim consta como o quarto item do expediente, mas na verdade é o segundo oficialmente. Nós tivemos, o IMEC teve uma experiência ruim em uma das escolas onde tem a residência pedagógica. A experiência ruim é a seguinte: nessa escola, deixa eu ver se a gente consegue projetar. Nessa escola, alguns alunos escreveram frases de caráter político. Isso ficou por 4 dias. A própria diretoria da escola tomou iniciativa, os alunos foram lá, tiraram essa frase política e até em caráter educativo, para manter a escola limpa, etc. Tal, acho que meses depois, um vereador de Campinas, chama Major Jaime, xará do nosso professor Jaime Vaz, o Major Jaime mandou um requerimento para a Câmara Municipal. Não, o Major, silêncio, Major. Major. Ah, não é o Major, é o Jaime. Ah. Tá, e daqui eu não estou conseguindo, eu estou com uma paralaxe, o ângulo muito grande, mas ele usa palavras muito fortes para cobrar palavras intimidatórias. A começar da quem é a diretoria de ensino dessa escola, quem é a coordenação pedagógica, quantos funcionários. Vocês conseguem ler melhor do que eu? Do que eu me lembro, a quinta, sexta e sétima são muito fortes. São bastante intimidatórias. Eu não estou conseguindo ler direito daqui. Oitavo, qual a finalidade educacional e pedagógica de uma aula que acusa o governo federal atual de negacionista? Imagem 2 em anexo. Essa imagem foi tirada de um jornal de grande circulação e foi pedido para que os alunos fizessem uma redação. E a narrativa do vereador é isso, que está sendo cultuado a negação está sendo cultuado a negação. Isso não é criação da escola, isso é da grande mídia, algum jornal de nível nacional. Tá? Então,
Se o IMEC não participasse dessa, não fizesse residência pedagógica nessa escola, a gente podia ver só como mais uma das notícias que aparecem, que a gente vê eu vou chamar aqui de autoritarismo, que a gente conhece que as coisas estão acontecendo tanto no nível federal como estadual e municipal, aqui chegar na Câmara de Vereadores, né? Agora, como uma carta com essa dimensão, nesse tom, está nos afetando, tá chegando numa escola onde o IMEC está atuando. Tá? Então não é uma coisa genérica, é uma coisa onde nós estamos ali presentes, né? A gente está propondo uma moção de apoio à escola, tá? Uma moção que não entra no mérito de quem falou, quem não falou, simplesmente apoia a escola, até porque a escola já fez uma defesa. Tem um texto de defesa que a gente pode. Bom, vamos aproveitar, essa é a minuta de apoio do IMEC à escola, tá? Sem entrar no mérito, simplesmente descreve o que é no primeiro parágrafo. O segundo também, o requerimento foi justificado por uma foto de grafite feita em uma escada da escola em novembro, contendo o dizer fora Bolsonaro e uma charge utilizada em aula da escola. Conforme o esclarecimento da escola em anexo, a direção da escola conversou de maneira didática com os alunos autores e os próprios retiraram o grafite, 4 dias após o ocorrido e alguns meses antes do requerimento do vereador. A charge publicada em jornal de grande circulação pedia a redação de um texto de opinião. Tá? Então, esse é o contexto. Então, a última frase vem o que efetivamente o IMEC, o que está sendo proposto nessa moção. O Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, IMEC, manifesta seu apoio à Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Pavanati Fávaro, aos seus professores e à sua equipe gestora para enfrentar esse requerimento que, mais do que um pedido de esclarecimento, acaba por se constituir em um ataque à escola. Tá? E não entra no mérito, não julga, não fala nada, simplesmente apoia a escola. Tá? Então, gostaria de ouvir se alguém gostaria de se manifestar, comentar alguma coisa. Se Talvez uma moção de repúdio. Porém, eu acho que do jeito que ficou, acho que ficou brando, né? Mas eu acho que respeita até tudo aquilo que aconteceu até agora. Eu acho que esse último, por fim, né? Acho que o ataque Sim. à escola foi uma coisa, talvez até eles pensassem, quem sabe tem a Unicamp lá dentro, tem alguma coisa política também, né? Sim. Como a gente ouve por aí. Mas eu acho que tá bom, mas eu, por mim, faria uma coisa um pouco mais forte. Tá. A preocupação em fazer mais forte é que quanto mais fala o nome da pessoa, mais levanta a bola dele, que é o que o cara quer, né? É o xará do nosso colega. Jorge. Ao me inteirar o assunto antes da colega hoje, eu achei a moção da Faculdade de Educação, que é um pouco mais forte. São 5 páginas. Então, ela é bem elaborada, eu achei bem fundamentada. Então, para não repetir tudo, a gente poderia acrescentar de alguma forma que a gente endossa a moção da Faculdade de Educação. Ok. Algum comentário em relação a essa sugestão? Acrescentar uma frase que endossamos a moção da Faculdade de Educação? Eu acho que... eu não tenho acesso, também não... mas são 5 páginas, de qualquer maneira. Quando a gente tiver acesso, eu não sei se é o caso de...
Eu vou propor como encaminhamento, depois a gente reforça, se for o caso, com essa nova frase, mas propor a votação com esse texto, Yogi, se você permitir, pela dificuldade de ter 5 páginas, de todos lerem as 5 páginas e dizer, endossamos o... E são termos bem mais fortes. Eu digo isso porque o diretor, o René, diretor da Faculdade de Educação, leu trechos no Conselho Universitário. E é bem mais forte e vai justamente naquele sentido de que você acaba levantando a bola do agressor. O Pedro está levantando a mão. Pedro? Não. Eu conversei com o chefe de gabinete e propus que isso entrasse no Conselho Universitário via pauta, para que as pessoas tivessem acesso à documentação. Então, entreguei para o chefe de gabinete do atual reitor, eles não incluíram na pauta e falaram que se eu quisesse que isso fosse votado no Consul, eu teria meus 3 minutos no Consul para explicar tudo que eu expliquei aqui para vocês. E, bom, entre projetar, explicar do que se trata, colocar em votação, e digo, a minha experiência, eu nunca vi moção sendo colocada, o Jaime talvez seja mais experiente que eu nunca vi moção sendo colocada no expediente e votada no expediente dentro dos 3 minutos. Por isso eu achei que se a reitoria quisesse, encampar e engrossar isso, a reitoria teria incluído em pauta e teria dado mais espaço para fazer essa moção. Eu não pedi a palavra, não fiz a solicitação porque eu achei que eu estava sozinho. Tá? Não sozinho de tudo. O professor René fez, mas ele chegou no conselho universitário dizendo: nós fizemos na nossa congregação. Tá? E aí leu fragmentos e falou: eu não vou ler tudo porque são 5 páginas, etc. Tá? E não teve nenhuma, de novo, não teve nenhuma manifestação da mesa, da reitoria. Então, não tem manifestação do conselho universitário. Sim, pode ser, sim. Não, eu sabia, mas eu não ia perder. Lino, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Não, eu só ia pontuar que o texto que foi apresentado, particularmente para mim, eu concordo, gosto, mas gostaria que votasse fosse o texto. Essa coisa, vamos votar e depois vamos ver o texto que vai colocar, aí... Não, Tá, isso não. então Não, acho que nunca se faz. depois Não. se põe depois pode se pôr de acordo e tal, eu gostaria que isso não acontecesse. Não, isso não Ou vamos acontece votar uma nunca. ideia aqui, depois a gente acerta o texto Não. final, eu gostaria que fosse feito Não. o texto mesmo, tá? Que eu concordo. Obrigado. Ok, obrigado você. Vamos deixar essa segunda parte para na próxima congregação. Se as pessoas, depois de lerem e quiserem propor uma modificação na moção de hoje, aí as pessoas propõem a modificação no expediente da próxima congregação, aí a gente inclui isso no... Mas por hoje a gente vota o texto que tem agora. Major, quer dizer, professor Jaime.
Eu só acho que não faz muito sentido a gente dizer que endossa alguma coisa se o material não tiver anexado. É Né? verdade. Então, quer dizer, você vai fazer essa moção, a endossando, e junto vai encaminhar a moção da educação? Tá, me desculpe, eu acho que isso não sei nem qual é o teor do que fala, mas se ela não vai junto, Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Tá, me desculpe, mas aí acho que, além do que, uma de 5 páginas, acho que ninguém lê. Me desculpe, mas na hora que eu olho 5 páginas, passo adiante. Acho que a nossa vai direto no ponto e é isso que precisa ser. Para mostrar que a gente tem um desacordo com o que aconteceu. Muito bem. Como eu disse, não fica fechado o assunto, Jorg. Se for o caso, na próxima congregação, quando todos tiverem tempo da gente anexar, todos lerem, falar, propor anexar uma linha a mais de endosso. Senão, ficamos com o texto que está. Mais algum comentário, Denilton? Desculpa essa questão de microfone, gente, é porque por causa da gravação. É. Eu queria sugerir, talvez, ali a penúltima linha, equipe gestora para enfrentar esse requerimento, queria sugerir para responder. Eu acho que é isso que a equipe gestora vai fazer, né? E depois corrigir o português para não correr o risco da gente não passar a vergonha ali, que faltou uma vírgulazinha depois daquele que. Em que linha, Denilton? A penúltima linha ainda. Equipe gestora para responder a este requerimento que, vírgula, mais do que um pedido de esclarecimento, vírgula, acaba por se constituir. Ok. Com essas correções, alguém tem alguma objeção? Benilton, você gostaria que colocasse em votação a sua do verbo ou mais ou menos na linha do que o Benilton falou, eu até acho que pode ser enfrentar, mas não enfrentar o requerimento. Ninguém enfrenta o requerimento, né? Você enfrenta esse ataque à escola, enfrenta alguma outra coisa, tá? Mas se é o requerimento, você responde. Agora você enfrenta uma outra coisa, mas não o requerimento ficar batendo, sei lá. Mas eu acho que podia mudar uma das duas palavras, ou responder o requerimento ou enfrentar um ataque, alguma coisa aí, alguém que tiver maior criatividade aí para dizer que inclua. o ataque está na penúltima palavra também. Então eu acho que a gente pode ficar aqui, talvez. Sim, sim. Que está sendo feito na forma de um requerimento, né? Que não é. A gente sabe que tem muitos outros, mas a gente não tem acesso, não tem materialidade para falar de outros ataques, né? A última palavra acaba generalizando. Eu não estou querendo defender o texto atual, eu só acho que a gente está. Acho que como todo mundo concorda com a filosofia, com a ideia, eu acho que a questão de vírgula sim, é fundamental, é um erro de português, desculpa. Vamos colocar com a vírgula ali. E eu acho que na falta de um consenso, vamos incluir a vírgula e enfrentar esse povo. Isso está enfrentar essa situação que mais do que um pedido de esclarecimento, o requerimento é um pedido de esclarecimento, né? Se colocar a situação, mais o pedido de esclarecimento fica meio solto.
Ótimo, eu gostei disso. Enfrentar situação desencadeada por esse requerimento que mais do que um pedido de esclarecimento acaba por se constituir um ataque à escola. Perfeito? Então, colocando, anotou? O Mahendra pode anotou, Lu? Enfrentar a situação desencadeada por este requerimento. Muito bom. Então, pessoal, vamos colocar em votação. Votação ativa. Favoráveis, por favor, levantem a mão. Eu não estou vendo, eu estou vendo todos. Abstenções, eu vi todas as mãos levantadas, a menos que eu tenha. Tem alguma abstenção ou alguém contra? Então, unanimidade. Ok. Pessoal, vamos. Eu quero saber mais alguém que gostaria de se inscrever para o expediente. Além do Laércio, mais alguém? Olá, boa tarde. Sobre um ponto anterior que votamos, você falou que a gente recebeu 8 vagas e 4 eram para retomada e 4 são novas. Então, eu não fiquei muito claro. Essas 4 retomadas eram para daquele vaga que a gente tinha recebido pela vacância, ou seja, alguma o quê? Demissão ou morte, etc. Ou são novas essas 4 que eram paradas? Então, essas 8 são novas mesmo ou já eram reposição que estavam paradas e vão ser retomadas? Essas 4 vagas tinham sido aprovadas já na CVND, aprovadas na CAD e foram bloqueadas ou por contingenciamento ou pela Lei 173. Isso não tem, a Lei 173 não interferiu em falecimentos e demissões. Sim. Então, não está relacionado com falecimentos e demissões. Então 8 são além daquele demissões e falecimento. 4 além, 8 no total. Então, volta a andar 4 processos que estavam parados por contingenciamento ou por lei. Sim. E ganhamos mais 4 para repor os quadros que tem a defasagem que está. O parâmetro para conta de distribuição foi o ano de 2016. Sim. Então isso vai ser reposição dessas 4 vagas. Outros que foram pela demissão ou falecimento são automáticos, vão para departamentos que tinham, certo? São e continuam sendo automáticos, exatamente. Porque isso vão para o mesmo lugar que ficou vago. Exato. Então, esses 4 que vão ser divididos dependendo de, agora vamos dizer, necessidades e etc. Certo? E conversas entre os chefes. Tá bom. Obrigado. Isso, ok. De nada, Marreno. Sueli, foi feita uma comparação de número de professores que o Instituto tinha em 2016, que foi o ano que, em uma década, a universidade mais professores tinham. Tá? Então, pegaram o pico, 2016, compararam com 2021, o ano passado, viram a diferença de professores, deram 2 vagas para cada unidade, mais 35% dessa diferença. Esse foi o algoritmo, e arredondaram para cima. Esses são as verbas que liberaram para a contratação de professores. 8 liberações. Dessas 8, tem 4 que já estavam em andamento e que tinha sido parada. Então, dessas 4, vão retomar esses processos. Nenhuma delas se refere à morte, aposentadoria recente? Ou refere? Não, diretamente.
Não, diretamente não. A conta não foi feita desse jeito. A conta foi feita qual era o contingente de professores em 2016 e qual era em 2021. Como que teve? Se foi exoneração, se foi de exoneração, a volta era imediata. Indiretamente, as aposentadorias estão aparecendo aí, certo? Agora, mortes e exonerações não aparecem porque a vaga volta automaticamente. Sempre voltou automaticamente, mesmo com a Lei 173. E mesmo com com os contingenciamentos. Então, essencialmente, uma parte desse gap aí vem de aposentadorias. Sobre esse assunto, mais alguém quer se inscrever no expediente? Você está se inscrevendo? Você está levantando a mão? Tá. Ok. Terra Cunha e Laércio. Vamos lá. Laércio pediu primeiro. Não, É sobre o... Não tem nada a ver. Eu simplesmente gostaria de... Hoje é minha última reunião na congregação como chefe, né? Eu gostaria de agradecer a todos. Pena que é uma nova congregação, são todos meus colegas, né? Mas eu passei praticamente os 2 anos da pandemia. Foi uma experiência muito boa aqui com a gente. Acho que, inclusive, essas reuniões online nos trouxeram uma boa perspectiva, né? Até de que as reuniões deveriam ser online, né? Eventualmente, a gente poderia fazer uma reunião presencial, mas acho que foi o modelo que mais chamou a atenção, né? As aulas nem tanto, né? O novo chefe da matemática aplicada está aqui, ele foi dar aula, né? Que é o professor Marcos do Vale, né? Ele vai tomar posse dia 1º de maio e vai ficar mais 2 anos aí, né? Então, eu aproveito o momento para agradecer a todos aí e que vocês que estão entrando agora, que tenham um bom trabalho aí, possam ajudar bastante o IMEC, como vocês sempre fizeram, ok? Ok, Laércio, a gente que agradece o companheirismo, a colaboração que você deu com toda a parte administrativa do IMEC, com a gente, e dizer que conta sempre com a gente, e desejar sucesso ao próximo chefe de departamento do DMA. Eu cumprimentei os membros novos e já tinha, na congregação passada, já tinha agradecido a participação também dos membros que participaram da última congregação, né? Então fica assim nossa gratidão para os que saem e as boas-vindas para os que entram. Tá? Algumas vezes as reuniões são um pouco chatas, às vezes curta demais, às vezes longa demais, mas é importantíssimo esse tipo de reunião, esse tipo de conversa. As decisões que são tomadas aqui são importantíssimas. Aliás, a documentação que está em ordem do dia, por exemplo, é fundamental para o bom andamento da parte administrativa. Todos, inclusive são praticamente não, são obrigatórios passar na congregação, tá? Então, sim, sem vocês, a parte administrativa não funcionaria. Além de ser o órgão máximo decisório desse instituto. Quem decide as grandes direções são vocês. Então, Laércio, fica meu abraço e meu agradecimento mais uma vez pelo companheirismo. Será bem-vindo de novo. Terra Cunha. Bom, além de avisar que tem um aviso de bateria fraca aqui, mas eu estou para falar primeiramente de reuniões menos importantes, mas mais estimulantes do que as de congregação. A gente vai ter a CCT de pesquisa no próximo dia 19 de abril, no formato remoto, pelos aprendizados que tivemos com a pandemia, até para permitir gravações, etc. e tal, mais fáceis, e acesso a todo mundo, independente de onde estejam. Lembrando que as CCTs foram decididas na congregação, com sua importância, são lugares para discussão de temas, né? E aí, em especial, essa é a CCT de pesquisa. Em breve, vocês vão receber o aviso sobre a pauta proposta, e é claro que a pauta inclui sugestões da CCT ao comitê de pesquisa. Esse é o último item.
Então, em breve, eu espalho isso. E aproveitar para reforçar que os colóquios estão de volta. Então, a gente já vai começar de novo com alguém da casa, que é o professor Francesco Mercury, dia 28 de abril. E, na sequência, teremos Jaqueline Mesquita, da UNB, e Hélio Migon, da UFRJ, fechando esse semestre de retorno aos colóquios, esses sim presenciais, por todas as vantagens de receber essas pessoas e interagir com a comunidade, que é o espírito central do colóquio. Ok. Obrigado, Terra Cunha. Vamos passar para a ordem do dia? A mesa não tem nenhum destaque. São 8 itens. E eu gostaria de saber se... Estou perguntando se alguém quer destacar algum item. Fazer algum esclarecimento. Chegou? Não, o 8 não chegou ainda, Ricardo. Pessoal, se não tem destaque, vamos fazer votação em bloco dos 8 itens. Eu vou pedir a nossa primeira volta presencial, vamos fazer a votação ativa. Então, os favoráveis se manifestem, por favor. Tem gente votando 2 vezes. Tá, eu acho que unanimidade, então os itens estão aprovados e não tendo destaque, a gente encerra a reunião aqui. Eu mais uma vez agradeço a participação de vocês. Boa tarde para todo mundo, contem com a gente.